Play Agora, em entrevista de hoje, recebe a secretária de Meio Ambiente de Mato Grosso, Maureen Lazzaretti. A gente vai aproveitar a Semana do Meio Ambiente para falar quais são as ações do governo do estado, principalmente no combate ao desmatamento aqui em Mato Grosso. Obrigada, secretária, por ter aceito o nosso convite. Bem-vinda. Obrigada, Marina. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre o plano de combate ao desmatamento, às queimadas ilegais e incêndios florestais no estado de Mato Grosso para o ano de 2020. Eu sei que tem uma programação para essa semana, uma programação especial que envolve governadores de estados da Amazônia Legal, e eu queria saber justamente como que são as ações do estado especificamente, para tentar mudar esse cenário e combater esses atos ilícitos que continuam ocorrendo na nossa região. Bom, nós temos um plano consistente ao longo dos últimos 10 anos. O estado tem o plano de Mato Grosso para o combate ao desmatamento e às queimadas e incêndios florestais ilegais. No âmbito da Amazônia, os 9 estados da Amazônia se reúnem em forma de consórcio e também os secretários de meio ambiente da Amazônia no Fórum dos Secretários da Amazônia. Nessa semana, em comemoração à Semana do Meio Ambiente, os 9 secretários vão estar mostrando para a sociedade no dia 4, convido a todos a partir das 17 horas do horário de Brasília, o que os estados estão fazendo neste combate num momento tão difícil que é esse momento de pandemia, em que nós temos que diversificar as formas de atuação e trabalhar de forma coordenada e integrada com todas as estruturas de segurança pública para que a gente possa controlar o avanço do desmatamento. Nós tivemos no ano de 2019 um exponencial avanço na Amazônia como um todo. Quando a gente olha o cenário de Mato Grosso, ele está menos ruim, vamos dizer assim, do que dos outros estados, mas isso não nos deixa tranquilos. Ao contrário, o governo do estado de Mato Grosso tem uma política de tolerância zero ao desmatamento ilegal, por entender que além dos prejuízos ambientais que ele traz para o meio ambiente, para a sociedade, ele ainda traz um reflexo negativo muito significativo para o comércio dos produtos que são produzidos licitamente no estado. Mato Grosso tem orgulho de dizer que ele produz e ele também conserva mais de 60% de seu território. E esta realidade precisa ser traduzida na mensagem que a gente manda para aqueles que consomem o produto do nosso estado. Então essa defesa tem sido feita de forma muito contundente. Nós tivemos no mês de abril um avanço no índice dos alertas de desmatamento. Isso nos causou bastante preocupação. Nós intensificamos as ações de combate em campo, ainda que estivéssemos a todo tempo mantendo as ações. Pelo mês de abril ter sido um mês atípico, no momento de quarentena, talvez tenha havido uma consciência equivocada da população de que não haveria fiscalização ou a fiscalização seria menor. Não é essa a realidade. Nós apreendemos já no ano de 2020 80 novos equipamentos dentro das ações de fiscalização, porque na política pública do nosso plano de combate ao desmatamento, no ano de 2020, nós vamos desmobilizar os infratores. Mas essa ideia é um consenso entre as autoridades de meio ambiente. Quando se fala que os infratores, eles acreditam nesse afrouxamento da fiscalização nessas regiões, talvez pela questão política, talvez pela questão do coronavírus nesse momento. Como é que o Estado faz com recursos escassos para tentar bater de frente com isso, combater realmente essas ações? Por isso que desde o ano de 2019, nós focamos na tecnologia para auxiliar na eficiência das ações de fiscalização. Porque é humanamente impossível você ter fiscais em todo o território mato-grossense e nem adivinhar onde o desmatamento vai ocorrer para que a atuação seja efetiva. Por isso que, através do programa REM, com recursos externos, nós investimos na tecnologia. A plataforma Planet nos aponta onde o desmatamento está acontecendo em tempo real. A primeira ação do Estado é a comunicação automática via e-mail desses desmatamentos para todos aqueles que têm cadastro junto ao órgão ambiental. Feita essa comunicação, nós também tentamos um contato telefônico nos registros do órgão e de todas as estruturas do Estado, e a equipe vai para campo naqueles onde nós não temos conhecimento de quem é o infrator e naqueles que, mesmo avisados, continuam a ação degradadora. Por isso, nós conseguimos ser mais eficientes, porque vamos ao local correto
quando o desmatamento está acontecendo. Isso permitiu que nós víssemos, através dos gráficos, a queda do desmatamento desde setembro, quando a plataforma começou a funcionar. No mês de abril, a gente fala que existe uma consciência equivocada, muito mais, eu acredito, pelo Covid do que pela política, porque o governo do estado tem sido muito contundente em todas as suas atuações. É que o governo federal tem um pouco esse discurso também, o que pode influenciar na ação desses atos ilícitos, principalmente em relação a terras indígenas, que a gente sabe que é uma grande discussão aqui no estado, né? Sem sombra de dúvida, isso pode refletir talvez até alguns estados de forma diferente do que aqui, onde não há uma atuação tão contundente. No estado de Mato Grosso, pelos nossos registros, os nossos acompanhamentos das áreas desmatadas, no ano de 2020, 2% estão dentro de terras indígenas, 49% em áreas cadastradas, 11% em assentamentos e o restante distribuído entre unidades de conservação em torno de 6% e áreas que nós não conhecemos, quem é o proprietário. Então, hoje, Mato Grosso consegue, pela plataforma Planet, conhecer os dados que nos permitem atuar de forma mais efetiva. Para se ter uma ideia, uma reclamação sempre recorrente em anos anteriores é quanto do desmatamento é lícito e é ilícito. Exato, isso é uma discussão que inclusive veio à tona novamente com os dados do ano passado, que no geral, na Amazônia Legal, quase 90% das áreas desmatadas eram de áreas ilícitas, eram desmatamentos ilegais, ou seja, essa também é uma grande preocupação. Isso. Né? E em anos anteriores a gente tinha dificuldade, inclusive, de fazer esse dado em tempo real. Hoje nós sabemos, até o mês de maio, 18,8% do desmatamento em Mato Grosso foi feito com autorização. Então, o nosso percentual é um pouco diferente de quando a gente fala da Amazônia como um todo. Muito pelo investimento que o Estado tem feito em tecnologia para que ela auxilie a gestão das políticas públicas. Só para as pessoas entenderem um pouco melhor o que é essa plataforma Planet, são vários satélites que filmam e mostram em tempo real, não é, para a Secretaria de Meio Ambiente, como é que é o cenário daquela área e mostra, por exemplo, se está acontecendo uma degradação naquele momento, um incêndio florestal, um desmatamento. É basicamente isso, né? É basicamente isso. Incêndios florestais, desmatamento e exploração seletiva, que é aquele corte de árvore. Principalmente na área de floresta amazônica, é possível identificar quando há uma exploração seletiva, uma invasão só para retirada de madeira. Então, esses 3 itens são monitorados pela plataforma, os alertas são encaminhados à secretaria, nós fazemos um tratamento para ver se é lícito ou ilícito e então isso vai para a nossa equipe de fiscalização tomar as medidas dentro daquela linha que nós já falamos. Depois desses dados divulgados nacionalmente, o governo federal deflagrou a Operação Verde Brasil 2, certo? E está com, inclusive o Exército atuando por terra, pelo céu, nessas regiões da Amazônia Legal. Como é que está esse trabalho em Mato Grosso? Os agentes trabalham em conjunto com o governo federal? Nós temos no âmbito do Mato Grosso o CEDIF, que é um comitê estratégico para combate ao desmatamento. O Exército, as Forças Armadas como um todo, sempre fizeram parte desse comitê, que é presidido pelo nosso governador. E as ações são integradas. O que significa isso? Todas as estruturas, tanto federais quanto estaduais, se reúnem para não haver sobreposição e para termos uma otimização do recurso humano para cobrir a maior extensão de área do estado e atender os alertas que nós recebemos diariamente pela plataforma Planet. Esses dados são compartilhados com todas as estruturas que fazem essas ações fiscalizatórias, tanto estaduais quanto federais, porque com essa estratégia nós imaginamos conseguir, cobrindo esse espaço, desaparelhando os infratores, fazer com que os números do desmatamento reduzam no estado de Mato Grosso. Secretária, algumas semanas atrás nós tivemos uma decisão da Justiça que interfere basicamente nas atividades de base florestal. A Secretaria tem recebido essa demanda da base florestal porque a Justiça Federal suspendeu, né, o Sinaflor, que é o Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais, justamente por causa do desmatamento. O desmatamento seria a justificativa para essa decisão. Acontece que o setor diz que nesse bolo entram também as ações lícitas, as ações legais. Como é que fica essa discussão aqui em Mato Grosso, onde o setor madeireiro florestal também é muito forte? Na verdade, isso impactou principalmente 4 estados da Amazônia. Os 4 estados têm a mesma posição. Todos nós temos um consenso de que o combate tem que se restringir ao desmatamento ilegal. Tanto é que 81% do nosso desmatamento é ilegal.
A decisão não atinge os desmatadores ilegais, porque, na verdade, quem está cadastrado no Sinaflor, quem está com produto florestal registrado junto ao DOF, são é os quem legais. está lícito. Exato. Exatamente. Não faz sentido, digamos assim, né? E como agir, então? Na verdade, no estado de Mato Grosso, assim como no Amazonas, Rondônia e, salvo engano, no Pará, as procuradorias gerais do estado tomaram as medidas judiciais, porque se trata de uma medida judicial, então elas recorreram da decisão explicando exatamente, primeiro, todas as medidas que os estados estão adotando para o combate ao ilícito, porque este é o ponto-chave, ninguém concorda com desmatamento ilícito, mas também demonstrando que a decisão impacta em quem está atuando na legalidade, trazendo talvez muitos desses para a marginalidade, porque precisam sobreviver. De fato, dá margem para a ilegalidade, porque quando você tira isso, você proíbe de fazer da forma legal, isso pode ser um problema futuro. Exatamente, e na verdade é um contrassenso daquilo que a gente defende, do que um cidadão defende. A gente defende o combate à ilicitude e que as pessoas que querem trabalhar na legalidade, elas tenham acesso às estruturas e que o Estado auxilie. Eu acho que tudo isso também faz parte de uma venda, digamos assim, de um Estado que é muito forte na área florestal, inclusive, e que eu acho que uma das questões que mais impactam globalmente, que mais chamam a atenção, é o meio ambiente, né? Então, se o Estado luta por isso, se o Estado tem essa defesa, isso se vende também, e isso traz recursos também para Mato Grosso. Exatamente. O que nós queremos é fortalecer as cadeias produtivas lícitas. Todo o trabalho que o governo do estado faz é combater a ilegalidade e aprimorar as ferramentas do órgão ambiental para que as pessoas possam cada vez mais ter acesso à legalidade. Trabalhar dentro da licitude, eliminando burocracias cartoriais, mas mantendo o controle ambiental. É isso que nos importa. Produzir de forma que mantenha os recursos naturais do estado e que esse produto possa ter no comércio interno e externo o valor que é agregado a ele. Para isso é importante que a gente mantenha as nossas licenças, os nossos atos praticados no estado do Mato Grosso, praticados dentro da legalidade. Na Semana do Meio Ambiente, qual vai ser o foco? O foco é falar da floresta em pé, como ela pode gerar renda, como ela pode trazer para o cidadão qualidade de vida e também demonstrar as ações do Estado, tanto para comando e controle, mas também como fortalecimento das cadeias produtivas para que os estados da Amazônia consigam desenvolvimento realmente com sustentabilidade, mas garantia de dignidade para os mais de 25 milhões de brasileiros que moram na Amazônia. Então a gente precisa garantir não só comando e controle, mas também uma forma de vida sustentável para essas pessoas que aqui residem. Um desenvolvimento sustentável também para essas pessoas que vivem disso. Mas que às vezes é muito tópico, né? A gente fala de desenvolvimento sustentável, colocar na prática é garantir que as pessoas que aqui vivem possam ter condições de trabalho, cumprindo a legislação e tendo competitividade dos seus produtos com outras regiões que não preservam tanto quanto nós. O que é mais difícil, talvez. O que é mais difícil. É o desafio da Semana do Meio Ambiente para todos nós. Tá bem. Secretária, muito obrigada pela presença e que nessa semana a gente possa refletir um pouco mais, todos nós, né? Não só quem trabalha lá na ponta, quem está no setor, mas todos nós que fazemos parte desse Estado. É isso mesmo. É uma obrigação e é um desafio para todos nós brasileiros. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade.